Então, vamos dar início aqui. Eu já comecei um pouquinho mais tarde para dar tempo tinha muito aluno querendo ver aquela live de hoje lá, e eu mesmo acabei tive um pequeno problema aqui. Problema não, é assunto de trabalho lá e não pude acompanhar. Uma pena. Espero que tenha sido proveitoso. Pessoal, para a gente começando devagarzinho aqui, e eu vou dar uma embaladinha boa aí. Tem gente aí querendo entrar. O que eu vou fazer? Vou só relembrar, porque a aula passada, só relembrar vocês o que aconteceu. A gente começou a aula passada, no meio do caminho, eu acho que eu tive um problema aqui em casa com a internet minha, que ela tinha ficado ruim o dia inteiro mesmo. Então, eu acho que foi pontual daquele dia, porque o resto da semana eu dei minhas aulas normalmente, não houve problema nenhum. Eu acredito que hoje o pessoal está falando que está tudo bem. Mas aí, na semana passada, eu interrompi a aula. No outro dia, eu ia dar a mesma aula para outra turma lá de Bangu. Então, eu gravei a outra turma de Bangu e mandei para vocês. Então, espero que vocês espero que vocês tenham assistido aquela última aula. Então, aquela última aula lá que eu gravei a de Bangu e mandei para vocês, para quem viu, eu vim até esse assunto aqui de recrutamento interno e recrutamento externo, prós e contras de cada um. Então, se você não viu, depois veja a aula da semana passada. Compartilhei lá no grupo lá. Se quiserem, eu mando novamente para vocês. E encerrei falando de recrutamento misto. Eu até dei um exemplo, depois você veja lá para você ver. De uma vez eu fui participar de um processo seletivo e que lá no meio do processo eu percebi que tinha algumas pessoas que estavam participando do processo que eram funcionários da empresa. E eu, na época, eu estava ainda fazendo a minha faculdade lá no passado, tem muitos anos, não tinha muito conhecimento ainda, achei aquilo estranho e pensei comigo, depois a menina foi e confirmou, explicou para a gente, tinha uma turma lá que não era funcionário, que era de fora, mas tinha uma turma participando do processo que eram funcionários. E na época eu pensei comigo, então isso aí já deve ser meio carta marcada, sei lá, né? A empresa vai dar oportunidade para quem é funcionário da empresa. Depois é que eu fui estudar isso com calma, que eu fui conhecer melhor mercado, fui estudar recrutamento e seleção. É que eu entendi que não, esse processo misto aqui, e existem empresas por aí sérias que não fazem isso assim, já, sabe? Chamam funcionários de fora, mas aí vão prestigiar os de dentro. Então, para que chamou de fora? Não é assim, não. As empresas são sérias, elas fazem isso. Para quê? Eu acho uma política muito boa. Está dando oportunidade para quem é de dentro, né? Está dando oportunidade para quem é de dentro da empresa concorrer a uma vaga bacana. Está dando oportunidade para quem é de fora e vai escolher o melhor. Vai ficar com as vagas quem demonstrar mais conhecimento, mais capacidade, mais preparo. Agora, se ficar dois funcionários empatados, igualmente empatados ali, um é externo, o outro é interno, aí ela vai dar a oportunidade para o interno, porque já conhece. Né? Não vai correr o risco de pegar um cara de fora, que nunca viu na vida, sabe lá, depois o cara apresenta algum problema, já contratou, já, ué. E o interno ela já conhece, estão igualmente empatados. E aí, qual a vantagem disso? Porque os funcionários internos também não vão poder reclamar de que não tem oportunidade na empresa. Se o cara reclamar com o RH, essa empresa não me dá oportunidade, o RH vai falar, olha só, você está tendo oportunidade sim, ué. Você está participando do processo seletivo agora. Você não está sendo aproveitado, não está sendo promovido, você mesmo está vendo. Tem pessoas de fora melhor. Nós aqui privilegiamos quem é melhor, quem é mais competente, quem tem mais competência, quem tem mais conhecimento, quem está mais preparado. Então, você que se prepare. Esteja preparado quando tiver novas oportunidades. Você será novamente incluído no processo misto,
mas a empresa vai prestigiar quem está mais bem preparado. Então, é uma política boa, sim. Até os autores aí falam sobre isso, né? E aí, gente, aí vamos falar um pouquinho do recrutamento externo. Onde buscar funcionários no mercado? Isso, gente, só recapitulando aqui o que eu já tinha falado na semana passada, né? Mas por que eu estou vendo isso, professor? Aqui a matéria é vendas. Sim, mas você está sendo preparado aqui para, de repente, ser um gerente de vendas. E você precisa entender bem de recrutamento para você formar uma equipe. É difícil hoje conseguir bons profissionais. Então, para você montar uma boa equipe de vendas, depende também de você contratar uma boa equipe, você formar uma equipe. Aonde você vai buscar bons profissionais? Como formar essa equipe? Como conseguir bons profissionais? Então, por isso que a gente vê um pouquinho, né, de recrutamento e seleção. Viu um pouquinho semana passada, estamos vendo um pouco hoje, já vamos mudar de assunto daqui a pouco. O que o Chiavenato fala, então? As técnicas de recrutamento são métodos por meio dos quais a organização aborda e divulga a existência de uma oportunidade de trabalho junto às fontes mais adequadas de recursos humanos que proporcionem candidatos para o processo seletivo. São também denominadas veículos de recrutamento, pois são fundamentalmente meios de comunicação. A seguir, veremos as principais técnicas de recrutamento ou as principais fontes de recrutamento utilizadas pelas empresas. Ele conclui falando, embora hoje muitas empresas estejam dando uma ênfase nas fontes de recrutamento online, é necessário entendermos como funcionam todas as abordagens físicas. O que ele está falando aqui? Das fontes de recrutamento. Hoje, ele está falando ali que hoje nós temos a internet, né? Então, hoje, a internet surgiu no mundo em 1993, 94, 95, por aí, mas ainda era muito arcaica. Ela começou a dar um avanço a partir dos anos 2000, e de 2010 para cá, a internet realmente ela tomou conta da nossa vida, revolucionou a nossa vida. Os últimos anos aí virou a nossa vida de ponta a cabeça. Então, naquele momento passado, que muitas, né, não existia ainda fontes de recrutamento online. Isso são coisas mais modernas que empresas passaram a adotar. E eu vou tentar mostrar para vocês aqui as diferenças, como essas fontes online são utilizadas, as vantagens, desvantagens disso, quando usar, quando não usar. Então, pessoal, olha só, você está precisando de funcionários, Tem empresas aí que elas já criaram modernos sites, sistemas de gestão online, onde você já deve ter participado de processo seletivo aí, em que a empresa anuncia uma vaga lá no site dela ou num outro site qualquer, você vê lá um anúncio de uma vaga de uma empresa, quando você vai ver como se candidatar, está lá, né? Clique aqui e cadastre seus dados. Aí você clica, vai lá para uma parte no site da empresa, onde você vai abrir os campos lá e você vai se cadastrar. Vai colocar seu nome completo, seu endereço, sua escolaridade, qual período você está na faculdade, qual o seu conhecimento de Excel, se é básico, intermediário, avançado, qual o seu conhecimento de Word, se é básico, intermediário, avançado, de PowerPoint, conhecimento de línguas, de inglês, espanhol, francês, se é básico, intermediário, avançado, conhecimentos, outros tipos de conhecimento, de parte de finanças. Aí a empresa é que vai estabelecer o que ela quer levantar sobre todas as pessoas que estão indo lá se cadastrar. Aquilo é um sistema de recrutamento online. Quando você vai lá, preenche seus dados, os seus dados vão para dentro de um sistema da empresa. É um sistema online. O que a empresa ganha com isso? Deixa eu mostrar rapidamente para vocês como é que seria, que eu acho que eu não mostrei. Vou ser um pouco mais rápido com isso.
Não vou perder muito tempo, não, mas é importante mostrar isso para vocês. Ó, como que seria hoje um processo seletivo numa empresa tradicional sem o uso do recrutamento online? Olha aqui como é que isso funcionaria, pessoal. Estou mostrando na tela para vocês aí, ó, o que é atração, o que é recrutamento, o que é seleção. Isso aí é uma simulação, né, parecida com um processo seletivo hoje. Se a empresa não tem o recrutamento online, o processo começa com um recrutamento. O gerente lá da área que está precisando dos candidatos, das vagas, está precisando preencher as vagas, vai anunciar para o RH, vai falar, RH, eu preciso. Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Eu preciso de 4 candidatos representante comercial, assistente de vendas, para trabalhar com o gerente de vendas, né? Vai falar com o RH. O RH vai falar com ele, tá bom, o que você precisa? Qual é o perfil dessa vaga? Quais os requisitos básicos? O cara vai falar, essas 4 vagas que eu tenho aqui hoje para a área de vendas, eu preciso que o cara ele esteja, no mínimo, no 5º período de administração ou outra faculdade parecida, contabilidade, uma economia, ou marketing, administração ou marketing, por exemplo, que esteja no 5º período para frente. Antes do 5º período eu não quero. 5º período ou formado ou do 5º período para frente. Eu preciso que a pessoa tenha conhecimento avançado de Excel, que aqui nós temos as planilhas nossas aqui que a gente manuseia, precisa ter conhecimento avançado de Excel. Preciso que o candidato tenha conhecimento avançado de Word também, porque a gente faz aqui nossas malas diretas, material, cartas para cliente, então o cara precisa ter um conhecimento avançado de Word e dá lá outras características. E, de preferência, que tenha experiência na área de um ano de experiência mínima na área de vendas. Beleza, passou o perfil da vaga do RH. O RH vai anunciar essas 4 vagas. Uma empresa grande aí, uma empresa moderna grande, vai acontecer que essa empresa vai receber mais ou menos em torno de 1.200 currículos, por aí ou mais. Esse aqui é um número que eu chutei. Mas é de 1.000 currículos para cima, às vezes 2.000 currículos, às vezes mais. Eu já vi empresa aí que faz processo seletivo, chega lá 5.000 currículos. Vamos supor que recebeu 1.200 currículos. O que o RH vai fazer? Não são os 1.200 currículos que preenchem as vagas lá, não. Porque não tem os pré-requisitos, o cara não tem que ter Excel avançado, o cara não tem que ter Word avançado, o cara não tem que estar no 5º período ou mais. Tem um monte de gente que vê a vaga e manda o currículo e se candidata, mesmo sabendo que ele não vai preencher, vai que cola, né? O cara está lá no 1º período, vai falar, vou mandar meu currículo mesmo assim, quem sabe dá certo. O cara não tem conhecimento avançado de Excel, mas ele fala, mas eu tenho intermediário, quem sabe dá certo, eu vou mandar lá, quem sabe dá certo. E aí recebe 1 tonelada de currículos, mas não são todos que preenchem. Aí o RH vai ter um trabalho que é chamada triagem de currículos. Ele vai primeiro fazer uma primeira triagem, vai pegar esses 1.200 currículos, aí é um trabalhinho braçal, chato e cansativo, vai pegar currículo por currículo, e não, esse aqui está no 1º período, não serve. E não, esse aqui só tem conhecimento básico de Excel, não serve. Esse aqui só tem conhecimento básico de Word, não serve. Aí até que acha um, fala, opa, esse aqui está no 5º período, tem conhecimento de Excel, tem conhecimento de Word, tem experiência com ele, então esse aqui serve. Vai separar os currículos que realmente preenchem as vagas. É uma triagem. Dos 1.200, vamos supor que selecione, isso aí é um número fictício, né? Selecionou 150 currículos. Agora o RH está com 150 currículos na mão que preenchem as vagas, mas eles atendem a parte técnica ali, né? O conhecimento, tem conhecimento disso, conhecimento daquilo, está no 6º período, preenche. Só que tem um aspecto comportamental. Se é para a área de venda, tem que ser uma pessoa que se apresenta bem, tem que ser uma pessoa que se expressa bem, que conversa bem. Não pode ser esse tipo de pessoa que fala gíria. Aí é uma parte comportamental. Que aí o RH vai pegar esses 150 currículos. Se fosse antigamente, ia chamar os 150 candidatos lá na empresa. Só que é um tempo danado que toma. Hoje,
a gente tem ferramentas tecnológicas que resolvem. O RH vai pedir para esses 150 candidatos, vai mandar um e-mail para esses 150 candidatos, pedindo que eles mandem um vídeo currículo, ou então vai fazer uma videochamada. Faz uma videochamada com o cidadão, que aí a pessoa do RH vai fazer uma entrevista rápida. Não é aquela entrevista aprofundada. É uma entrevista rápida para perceber a apresentação do cidadão. Né? A apresentação que eu falo, gente, não é se é bonito, se é feio. Não, apresentação, o cara, né? Foi fazer uma vídeo, imagina, a menina do RH vai fazer uma videochamada com o cara tá lá de camiseta e bermuda na varanda da casa dele. Ué, pelo amor de Deus, é uma entrevista de emprego. Não precisa do cara estar de terno e gravata, mas também de bermuda e camiseta também. Então, já elimina esse cara. O cara fala muita gíria, também já elimina. A pessoa não se expressa bem, é para a área de vendas, tem que conversar bem, já vai eliminando. E aí, com essa videochamada ou um vídeo currículo, ela vai ver o aspecto comportamental também da pessoa, de uma forma mais rápida também, e aí vai conseguir selecionar 60 candidatos. Desses 60 candidatos, ela pode chamar os 60 candidatos da empresa, faz um processozinho seletivo, aí já tentando fazer uma dinâmica de grupo, tentando identificar os 24 candidatos melhores daqueles 60. Aí seleciona, aí a terceira triagem, seleciona 24 candidatos. Aí, esses 24 candidatos vão para o processo seletivo, para a seleção. Eles passaram pelo recrutamento, o RH pegou, selecionou 24 candidatos, que aí ela vai chamar esses 24 candidatos, aí vai fazer uma entrevista individual com cada um, aí vai uma entrevista mais aprofundada, aí ela pode já aplicar um teste de Excel para esses 24 candidatos, faz um testezinho lá, bota o cara no computador, manda ele fazer uma planilha lá para ver se ele realmente tem conhecimento avançado de Excel, manda ele fazer um texto no Word para ver se ele tem conhecimento avançado do Word, faz um teste de vendas com ele, para ele simular uma venda, aí faz lá os processos seletivos, que a gente vai ver daqui a pouco, os tipos de processo que tem, e aí o RH, então, vai selecionar os 12 candidatos finalistas. Aí é uma última fase aqui, ó, que daqueles 12 vão sair os 4 candidatos. Aí, ó, o que acontece? Até aqui, só para encerrar aqui esse assunto, ó, se a empresa não tem o recrutamento online, ela vai fazer isso aqui manual, mas toma tempo demais. Gente, isso aqui toma um tempo do RH que não acaba mais. Eu gosto de dar um exemplo que eu vivenciei, eu trabalhei numa empresa lá em Copacabana. O que aconteceu lá nessa empresa, uma experiência bacana sobre isso? A empresa, quando eu entrei lá, não tinha RH, era uma empresa de médio porte. Depois de um tempo que eu estava lá, que o cara montou o RH, contratou 2 meninas formadas em RH, criou o departamento de RH, e ele me pedia para ajudar muito lá no RH, que eu já estava dando aula de RH. Eu cheguei a ajudar essas meninas. E aí não tinha um sistema online, nem tinha uma agência de recrutamento. Eram as meninas, essas 2 meninas, é que fazia isso aqui, ó. Anunciava vaga, chegava lá 1.500 currículos. Aí elas ficavam 2 semanas fazendo essa triagem aqui, ó, para selecionar 150 currículos. 2 semanas. Depois, para fazer essa segunda e essa terceira triagem aqui, mais 2, 3 semanas. Para avaliar esse candidato, para chegar na fase final. Ou seja, elas perdiam um mês todo fazendo triagem de currículo. E aí, o que aconteceu? O diretor da empresa começou a perceber que isso estava errado. Ele chegava lá precisando das meninas, gente, e aquele treinamento que eu estou precisando fazer com os funcionários, mas esses dias agora não dá, nós estamos fazendo triagem de currículo. Aí o cara falava, então... Na outra semana o diretor ia lá, meninas, e aquele negócio lá da avaliação de desempenho, agora também não dá, nós vamos fazer agora a seleção. Aí o cara falou, opa, peraí, tem alguma coisa errada, estão perdendo tempo demais com análise de currículo, porque análise de currículo, se você for parar para pensar, é uma coisa que você pode terceirizar, não traz valor para a empresa, não agrega valor. Véio. É muito melhor a menina do RH perder tempo fazendo treinamento com funcionário, fazendo avaliação de funcionário, do que fazendo triagem de currículo. Aí o cara lá da empresa falou, vou fazer uma coisa, vou contratar uma agência de recrutamento.
Aí ele terceirizou essa primeira parte aqui, ó. E funcionou. Porque ele contratou uma agência muito boa, que eu não lembro o nome, lá da Barra da Tijuca. O que a menina do RH fazia? Quando tinha, por exemplo, precisava de quatro funcionários, tinha 4 vagas. Pegava o perfil da vaga, tem que ter conhecimento disso, daquilo e tal, mandava para a agência, falava, eu preciso de 12 candidatos. A agência já fazia esse recrutamento, fazia o processo todo, e já mandava para a empresa 12 candidatos pré-selecionados, e mandava candidatos muito bons, a empresa era muito boa. E aí, dava esse tempo para as meninas do RH fazerem outras atividades mais estratégicas. Não que fazer recrutamento não seja importante, mas isso aí pode ser feito por terceiros. Agora, o treinamento de funcionário, avaliação de desempenho, isso tem que ser feito e é uma coisa muito estratégica, né? Então, compensava mais as meninas perderem tempo fazendo essas questões estratégicas e terceirizar isso, e a agência já mandava os recrutamentos prontos. Então, essa triagem inicial pode ser feita pelo RH ou pela agência. Agora, se a empresa tem o sistema online, aí ela já elimina isso aqui tudo, ó. Já elimina isso aqui tudo numa questão de minutos, segundos. Que aí, o cara lá da área de vendas fala com o RH, eu tenho 4 vagas, preciso de 4 funcionários, 4 assistentes de venda. Preciso ter conhecimento de Excel, conhecimento de Word e 1 ano de experiência na área de vendas. A menina vai chegar lá no sistema, vai filtrar no sistema. O sistema já filtra e já apresenta para ela, em questão de segundos, todos os candidatos que o sistema tem lá, que tem Excel avançado, que tem o Word avançado, que tem 1 ano de experiência, que está no 6º período ou mais, já filtra, já passa para o RH. Então, isso ganha tempo, dá uma agilidade de tempo danada para a empresa. Agora, tem um porém, né, que também causa desemprego, né? Porque imagina, uma grande empresa aí que tinha lá 4 assistentes de RH que ficava fazendo triagem de currículo, a empresa botou um sistema bom lá, mandou 3 embora. Ficou só com 1 assistente de RH, por exemplo. Né? Então, tudo na vida, né, esses sistemas modernos, eles ajudam bastante por um lado, mas tem, né, o lado negativo, desemprego, mas hoje em dia, na vida, gente, tudo na vida hoje, né? A tecnologia, infelizmente, ela vai tirando oportunidade de emprego para muita gente. Cabe a nós, profissionais, vocês que estão estudando, se capacitarem. Por isso é que é importante demais o aluno estudar e correr atrás, porque além de ele estar concorrendo com outros candidatos, ele ainda está concorrendo com a tecnologia no mercado de trabalho, né? Eu mesmo, eu sou professor, eu fico preocupado. Você acha que não? Uma hora aí essas faculdades resolvem botar tudo esses cursos à distância e pronto, eu estou desempregado por causa da tecnologia. Eu não posso esperar isso acontecer. Eu já estou criando cursos para fazer online, sabe? Eu estou me virando aqui, estou abrindo outras empresas para mim. A gente tem que se virar. Mas então, finalizando isso aqui, depois que o RH selecionou os 12 candidatos finalistas, aí o RH vai chamar o gestor da área. Se esse processo aqui foi para selecionar 4 pessoas para a área de vendas, aí ela vai chamar o gerente de vendas, vai ter a última fase do processo seletivo com o RH e o gestor da área participando. O gestor da área, ele vai ter até um poder maior de decisão, porque é ele que vai trabalhar com o funcionário, né? Mas ele vai ouvir o RH, até essa fase aqui, o RH que passou por essa triagem toda, anotou uma série de coisas dos candidatos, aí eles vão fazer uma dinâmica de grupo, vão fazer as entrevistas finais, libera o pessoal, o gestor da área vai conversar com as meninas do RH, em comum acordo ali, eles vão tentar chegar à conclusão de quais são os 4 melhores candidatos. Então, esse sisteminha aqui, eu vou mandar ele para vocês daqui a pouco, para você ter esse esqueminha lá, que ele é bem legal, que dá uma visão para a gente, realmente, de como que funciona um processo seletivo,
né? Bem na prática mesmo. E aí, pessoal, ó, como conseguir currículos? Onde você vai buscar? Quais as fontes? Ó? Toda empresa que se preze, e você, se um dia você for um gerente de vendas ou gerente de qualquer área, independente se a empresa tem banco de candidatos, de currículos lá, se eu fosse você, eu dava um jeito de estar sempre conseguindo novos currículos, conversando com pessoas, pedindo alguém para indicar para você pessoas para sua área. Se você é gerente de vendas, né? Sempre que tiver oportunidade, anuncie, fala, de vez em quando eu preciso de funcionário lá, se você quiser me mandar um currículo, vai recebendo o currículo e vai armazenando isso. Por quê? Você, uma hora, precisou de um funcionário ali de imediato, de repente você vai no próprio banco de currículo seu ali e já tem alguém que você possa passar para o RH lá, para sugerir para o RH fazer uma entrevista para, de repente, contratar. Você ganha tempo com isso. As empresas hoje, elas pedem muito que os próprios funcionários da empresa indiquem currículos, indiquem profissionais. As empresas fazem muito isso hoje. Essa empresa que eu trabalhei de Copacabana lá, sabe o que ela fazia? O RH vivia falando para os funcionários da empresa indicar algum conhecido, algum amigo, não podia indicar parente de primeiro grau, amigo, conhecido, pessoas que ele já trabalhou junto em outras ocasiões, que ele conheça e possa, né, indicar. E se um dia a empresa viesse a contratar aquela pessoa que você indicou, você ainda ganhava um prêmio ainda, um prêmiozinho em dinheiro, sabe? Porque não vai pagar a agência, não ia gastar dinheiro recrutando pessoas. Se veio através de você que indicou, o candidato era bom, a empresa aproveitou e contratou o candidato, dava um incentivo para você ainda. Por que isso é bom, pessoal? Isso aqui, gente, é uma coisa que é muito aconselhável, sabe por quê? Você não vai indicar para a empresa um amigo seu sabendo que ele vai criar problema para a empresa. Se ele não for muito bom profissional, você não vai indicar. Você vai indicar se for um bom profissional. Eu sou assim, né? Se eu tenho um amigo meu que eu sei que o cara vive saindo do emprego indo para o outro, o cara vive dando problema para as empresas onde ele trabalhou. Aí eu vou indicar ele lá para a empresa que eu estou trabalhando? Jamais, vou queimar meu filme. Agora, se eu tenho um amigo meu que é um excelente profissional, aí eu vou fazer questão de indicar, vou lá para o diretor da empresa e falar, tem um amigo meu aí, o cara é muito bom profissional, conhecido, eu já trabalhei com ele, quer conhecer o cara? O diretor fala, me dá o currículo dele aí, eu pego, eu indico. Por que as empresas gostam disso? Porque já que vai estar pegando uma pessoa do mercado, pelo menos está pegando uma pessoa que veio indicada por alguém. E quando você busca uma pessoa, faz um processo seletivo, um recrutamento, vem lá 1.200 currículos. Aqueles 1.200 currículos que vieram, nenhum deles vieram indicado por ninguém. Você não conhece aquelas pessoas. Podem ser boas ou podem não ser. Às vezes, no processo seletivo, você não consegue identificar se o cara tem problema ou não. Né? Então, isso aqui é muito bom. Cartazes e anúncios na portaria da empresa, embora hoje, né, você colocar um anúnciozinho na portaria da empresa tem pouco efeito, mas não custa nada. É um meio a mais, principalmente se a sua empresa for num lugar que tenha muita exposição. Num shopping, por exemplo, se você tem uma loja de shopping lá, está precisando de um funcionário, bota um cartazinho ali na porta, vai chover currículo para você, que é gente passando para lá, para cá, não nessa época do coronavírus, né? Na época normal, gente passando para lá, para cá, vê lá, precisa-se de vendedor, vai preparar o currículo, vai mandar para lá. Você não está gastando nada, você gastou, né, o dinheiro para imprimir um cartazinho, que é praticamente zero, você gastou. Contatos com sindicatos e associações de classe. Então, por exemplo, no meu setor, meu ramo que eu trabalho com administração de condomínios, né? Sempre que eu precisar de alguém, eu posso fazer o perfilzinho da vaga, mando um e-mail lá para o nosso sindicato. Eu tenho o Secov, eu tenho a ABAD. Secov é o sindicato das administradoras, a ABAD é a Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis. São entidades que nos apoiam, e eles têm todo o interesse em nos ajudar a arrumar profissionais.
E eles têm interesse também em ajudar a sociedade, a dar emprego para a sociedade. Então, eu não perco nada, eu perco o tempo de mandar um e-mail lá para o cara do Secov, mando um e-mail para o cara da ABAD, estou precisando estou com 4 vagas aqui para assistente de vendas, o perfil é esse, esse e esse. O Secov e a ABAD vão anunciar nas suas redes, vão compartilhar nas suas redes. Num instantinho, chove de currículos lá na minha caixa que vieram através do sindicato. Quanto que eu gastei? 0, é barato. Contatos com universidades, da mesma forma, universidades, escolas, agremiações, diretórios acadêmicos, esse centro de integração empresa-escola, né, são tudo entidades também que têm um extremo interesse em ajudar as empresas a conseguir candidatos, têm interesse em ajudar a sociedade a arrumar emprego para quem está desempregado. Então, eu preparo um e-mail também, mando um e-mail para essas associações. Gente, eu estou com 4 vagas na área comercial aqui, estou precisando de gente. Eles pegam e compartilham nas redes sociais deles. Num instantinho também, chove de currículos para mim lá na minha caixa de e-mail. Conferências e palestras em universidades e escolas. Eu, por exemplo, sempre que estou participando de qualquer evento, qualquer outros tipos de empresas aí, vou fazer uma palestra, vou fazer uma coisa qualquer, lá no próprio Secov, na base que eu vou lá para participar de qualquer coisa, eu boto os anúnciozinhos das minhas vagas lá também, né, que eu estou precisando. Lá, né, são entidades que estão no mesmo mercado que eu, né, tem todo interesse em me ajudar. Contatos com outras empresas que atuam no mesmo mercado, mas que não sejam concorrentes, né? Por exemplo, eu trabalho com administração de condomínio. Minha empresa é uma administradora de condomínio. Mas não tem lá, por exemplo, uma empresa que dá manutenção de elevador? Não tem. Não tem as empresas que dão manutenção no interfone? É tudo, ela atua no mesmo ramo que eu, mas não é concorrente minha. Então, essas empresas, nós somos parceiras aí no mercado. Eu indico a empresa de elevador para o condomínio, a empresa de elevador indica a nossa empresa lá para outros condomínios que ela está trabalhando, a gente vai se indicando um para o outro, somos amigos, somos parceiros, não somos concorrentes. Então, também, eles têm um banco de dados de currículo de lá, eu tenho um banco de dados de currículo de cá. Nós não somos concorrentes. Quando ele precisa lá, o cara me liga, ô menino, eu estou precisando tanto aqui de um assistente, você tem alguns currículos aí? Eu tenho. Eu pego os meus currículos, mando tudo para ele. Quando eu preciso também, fulano, estou precisando tanto de um cara para a área de vendas aqui, você não tem uns currículos aí? Não, tenho, vai também me abastece de currículos. E quanto que eu estou ganhando? Que eu estou gastando? Nada. Tá vendo? Então, tudo são estratégias para você, quando precisar, você está sempre anunciando suas vagas, conseguindo bons currículos. Isso aqui, gente, uma coisa importante. Eu vou falar da coisa importante já. Só para encerrar, tem coisas aqui que hoje, por exemplo, nem usam mais. Anúncios em jornal e revistas. Pouquíssimas empresas hoje anunciam em jornais. Antigamente era muito comum. E, sei lá, de repente, nessas cidadezinhas do interior, lá no interior de Minas, sei lá, pode ter alguma localidade que ainda utiliza. Hoje, não. E tem as agências de recrutamento que eu falei para vocês, dei o exemplo, né? Agora há pouco eu dei o exemplo quando eu mostrei aquele esquema. O que as agências de recrutamento fazem, como elas podem te ajudar. Mas o que eu queria falar, gente? Vocês precisam entender uma coisa. Você, quando é um gerente, né? Você tem a sua equipe, né? Por exemplo, você é o gerente de vendas, tem sua equipe de vendas. Eu aconselho a você a não esperar ter uma vaga, né? Algum vendedor seu pedir demissão, aí para você sair igual um doido aí atrás de currículo, né? Sem saber o que fazer, e pedindo para o RH para arrumar um funcionário para você. Sabe o que eu te aconselho? Você, como gestor, quando você estiver numa condição de gerente do setor, a cada 15 dias, 2 vezes por mês, a cada 15 dias, faça um processinho seletivo, faça entrevistas. Anuncie de vez em quando suas vagas, vai recebendo currículo. De vez em quando você tiver um tempinho, sexta-feira de manhã agora eu vou estar mais tranquilo,
chama os candidatos para fazer entrevista, mesmo sem ter oportunidade, para você ir conhecendo candidatos e vendo que, sabe, para já ir vendo como é que está o mercado, já conhecendo novos candidatos. A hora que surgir uma vaga lá, alguém pedir demissão, você já tem mais ou menos pessoas que você já entrevistou, que você já conheceu, que você viu que é bom. Você não perde tanto tempo, sabe? Eu gosto muito de trabalhar assim, tá sempre conhecendo gente, sempre conhecendo gente. E outra, numa dessas aí, uma hora você conhece um cara espetacular, muito acima da média do mercado. Aí, mesmo que a sua empresa não tenha uma vaga naquele momento, eu acho que você deve sugerir ao diretor contratar aquele camarada. Esses talentos são tão difíceis hoje. A gente vê tanto candidato ruim por aí afora. Na hora que aparece um cara espetacular fora da curva, um cara acima da média, você não pode desperdiçar. Arruma um canto qualquer para aquele cara, depois vê aonde vai encaixar ele lá dentro da empresa. Mas talento, gente, tem que ser logo incorporado à empresa. E aí, para encerrar aqui, aquela fonte de recrutamento online que eu te mostrei, um exemplo, as empresas podem criar um sisteminha, em vez de fazer todo aquele processo manual lá, o cara cadastra, os dados dele vão para dentro de um banco, né? Um sistema, aí você filtra, né? Seleciona, e tem redes sociais e LinkedIn, que eu não vou aqui entrar em detalhes demais, né? Porque o objetivo meu aqui não é ensinar você a manusear LinkedIn, mas eu estou só mostrando, né? Para te falar que você, como um gestor, também, nas suas horas de folga, tá de folga lá, deu um tempinho, entra no LinkedIn, vai dar uma pesquisada. Pesquisa por profissionais da sua área, né? Veja, né, novos profissionais, de repente viu um cara lá no LinkedIn que você falou, nossa, esse cara parece ser muito bom. Faça contato com o cara, né? Veja, de repente ele está precisando, quer ir lá bater um papo contigo. Então, o LinkedIn também hoje é uma fonte moderníssima, muito usada, né? O LinkedIn e outras redes sociais aí também. As empresas hoje, elas, quando vão fazer um processo seletivo, elas hoje futucam a vida toda do candidato. Vai lá no Facebook da pessoa. Ah, não é ilegal, não é errado fazer isso. E aí, gente, sobre técnicas de seleção. Obtidas as informações a respeito do cargo a preencher e das competências requeridas, o outro lado da moeda é a obtenção de informações a respeito dos candidatos que se apresentam. Assim, o próximo passo, depois que você recrutou, está lá com os candidatos, aí o próximo passo é escolher as técnicas de seleção, para conhecer, comparar e escolher os candidatos. Você chegou naquela fase final, 12 candidatos, tudo já pré-selecionados, todos eles com atendem aos requisitos básicos que a empresa precisa, que a sua vaga precisa. Aí agora é o processinho final de seleção para escolher os melhores. Então, as técnicas de seleção podem ser agrupadas em 5 categorias, conforme demonstrado a seguir. As técnicas de seleção permitem o rastreamento das características pessoais do candidato pelas amostras de seu comportamento. Então, pessoal, ó, essas técnicas de seleção, o que eu tenho aqui para dizer para vocês? Essas técnicas de seleção são separadas em 5 grupos, sendo que tem muita técnica de seleção que a gente vê nos livros aí do próprio Kia Venato, que são de uso, a gente vai ver no próximo slide, são de uso exclusivo, específico, de psicólogos, tá? Então, se a empresa tem lá o RH, mas ela não tem um psicólogo, né? Tem uma menina lá que se formou em recursos humanos. Ela não está apta a fazer testes psicológicos. Ela tem que ter, tem determinados testes, só o psicólogo está capacitado a empregar aquele teste. Existem outros testes, tá? Que um profissional de área de RH pode fazer, mas as entrevistas, isso aí, né, lógico, a entrevista não precisa de você ser psicólogo. Tem a entrevista dirigida e a entrevista não dirigida. A dirigida é quando você já
faz um roteirinho pré-estabelecido, já monta as perguntas que você vai fazer para o candidato. E tem outras pessoas que preferem fazer uma entrevista livre, sem um roteiro pré-estabelecido. Normalmente, quem prefere fazer a entrevista não dirigida são essas pessoas que já estão mais experientes, né? Já fazem esse tipo de processo seletivo há anos. Ela já sabe muito bem o que ela vai perguntar para o candidato, o que ela precisa saber do candidato. Eu sempre aconselho aos meus alunos, quando está começando a vida, se está nessa área de RH, vai fazer suas primeiras entrevistas de seleção, faça um roteirinho, para você não se perder, né, no meio do caminho ali, ou esquecer de perguntar uma coisa que era muito importante você ter perguntado, tá? Monte um roteirinho, aplicar provas de conhecimento ou capacidade, tem provas de português, se for necessário, prova de línguas, e provas específicas, como, vamos pegar o nosso exemplo que eu simulei ali, o cara não precisava ter conhecimento avançado de Excel, você pode montar um testezinho de Excel, faz uma planilha lá, bota o cara sentado no computador e manda ele construir aquela planilha, olhando uma outra planilha lá, para você testar o conhecimento dele de Excel. Precisa ter conhecimento avançado de Word? Então, bota uma carta lá para ele e fala, eu quero que você faça um documento parecido com esse aqui, com logomarca e tal, para o cara sentar no Word lá e criar um documento ali parecido para mostrar que ele realmente tem um conhecimento avançado. Conhecimentos de técnicas de vendas. No nosso exemplo também, eu não falei, o cara precisa ter 1 ano de experiência com vendas. Então, você pode aplicar a ele um teste para ele simular que ele está te vendendo um produto, para você ver a desenvoltura do candidato, como é que ele aborda um possível cliente. Teste, aí vem esses testes psicológicos, são o que eu falei, esses aqui também, ó, tá vendo? Tudo são testes que um profissional de RH não está apto a aplicar um teste desse. Todos eles envolvem conhecimento de psicologia. Agora, você pode fazer dinâmicas de grupo. As dinâmicas de grupo, elas são muito utilizadas nos processos seletivos, que serve para você identificar como é que a pessoa trabalha em grupo, como é que é a questão da liderança da pessoa, se ela tem bem desenvolvida as questões de liderança, né? Então, dinâmicas de grupo também são muito utilizadas. E deixa eu só ver aqui. Aí aqui, gente, infelizmente, ó, eu encerrei o assunto de recrutamento e seleção. Né? Quando eu estou passando essa matéria para os meus alunos da disciplina recrutamento e seleção, ou da disciplina de RH, tem um capítulo lá, uma unidade, que é só sobre isso. Então, eu perco aí umas 3 aulas ou mais. Aí eu vou pegar, mostrar para a pessoa como fazer a entrevista, eu vou mostrar para a pessoa como fazer a dinâmica de grupo. Então, mas aqui não é o objetivo da nossa matéria. Mas eu faz parte do programa, e eu quis só mostrar para você como é que funciona um processo seletivo. E, principalmente, aquilo que eu falei agora há pouco tempo, de como você, como gestor de uma área numa empresa, como você deve agir. Está sempre divulgando vagas, mesmo que não tenha, mas divulgue para receber currículos, sabe? Anuncie vagas aí onde você puder. Eu dei ali diversos exemplos ali de empresas parceiras, de sindicato, né? Amigos seus, instiguem amigos seus aí a mandar currículo para você montando um banco. Sempre que você tiver um tempinho, tiver uma sexta-feira que você está mais tranquilo, marque algumas entrevistas, tente conhecer algumas pessoas, ou ligue, né? Liga, pega aqueles currículos lá, liga para diversos candidatos, bate um papo com a pessoa para ver, seja mais ou menos ir conhecendo pessoas, porque uma hora vaga lá para você, né? Alguém pede demissão da sua equipe, você já está com alguma coisa engatilhada ali que vai fazer você ganhar tempo, porque principalmente na área de vendas, um funcionário seu que pede demissão atrasa todo o seu planejamento que você tinha feito para bater suas metas. E aí, de repente, imagina, o cara em maio pede demissão, você fica sem seu funcionário
e um bom funcionário que pediu demissão, né? Aí você tem suas metas para bater. Aí você ainda vai buscar currículo para fazer entrevista, até que você seleciona, até que a pessoa faça exame médico, arrume a documentação da pessoa, até que a pessoa comece a trabalhar, até que você vá treinar a pessoa, você perdeu aí 2, 3 meses brincando. É 2, 3 meses sem vender. Vendendo menos, com menos gente na sua equipe. E as suas metas já podem estar comprometidas, tá? Então, essa dica, ela é importantíssima para você levar para a sua vida. Beleza? E aí, pessoal, nós vamos agora, então, enfim, entrar na parte boa da matéria, onde a gente realmente começa a falar de treinamento. Treinamento de vendedores. Então, a gente vai começar a ver técnicas de vendas. Hoje eu vou começar a falar, mostrar para vocês algo de vendas por telefone, que é onde começa o caminho. Aula que vem a gente vai dar uma embalada boa falando somente, única e exclusivamente de técnicas. Então, uma série de técnicas de vendas bem legais aí para a gente ver. E o capítulo 4 continua falando de outros tipos de técnicas de vendas. Então, olha lá, o que a gente vai ver de agora para frente, então. Olha lá, atualmente, há excelentes vendedores no país, mas, de maneira geral, o cenário carece de profissionalização. Por conta dessa realidade, a empresa que deseja se destacar entre as concorrentes precisa apostar em um efetivo treinamento para a equipe de vendas. Para que isso se concretize, a ideia é ir além do convencional. Em vez de fazer a equipe decorar e repetir as características dos produtos na hora de apresentá-lo ao comprador, o foco deve estar na empatia. Vou falar sobre isso já já. Assim, é vital que a equipe de vendas desenvolva habilidades que vão torná-la expert no produto, para que consiga interagir com o cliente e entregar uma experiência totalmente personalizada. Um dia, pessoal, eu comentei com vocês aqui, quando eu estava mostrando para vocês aquela prova, a nossa primeira prova, aquele exercício que eu dei valendo pela prova, eu conversei eu mostrei para vocês aqui uma coisa que eu acho péssimo. Isso aqui que o autor está falando aqui, ó. Eu acho péssimo que eu vejo em muitas empresas por aí, gente. Eu vejo muita empresa fazer isso. Eu não sei como que as empresas ainda insistem, sabe? Em treinar vendedores com um discursinho pronto, sabe? E ficam abordando a gente por telefone com um discurso chato. Eu estou aqui, do nada, né? Toca o telefone, um número desconhecido, eu vou atender. Senhor Eduardo? Sim, eu já sei que é vendedor. Eu já sei. Quando o cara fala, é o senhor Eduardo? Eu já sei que é um cara da área de telemarketing. Aí eu falo, sim, sou eu, sim. Pois não, senhor Eduardo. Aí eu, sabe aquele discurso assim, pois não, senhor Eduardo. Eu sou fulano de tal, aqui da empresa tal, gostaria de estar apresentando ao senhor, parece que ele está lendo o roteiro. Eu gostaria de estar apresentando, gente, isso é horrível. Eu acho isso péssimo, esse gerundismo que eles usam. Eu gostaria de estar apresentando ao senhor uma oportunidade de comprar um produto da nossa empresa, então eu gostaria de estar lhe falando sobre esse produto, sabe? Aquilo é chato. E outra, uma insistência chata, e que aí você custa se desvencilhar do cara. Você tem que desligar o telefone. Que aí você fala com ele, não, fulano, olha só, agora eu não posso, eu estou no meio do reunião. Não, senhor, mas se o senhor quiser, eu posso lhe falar de uma forma rápida, eu posso... só porque o nosso produto que nós estamos lançando no mercado, eu gostaria de estar falando para o senhor, tá, fulano, mas eu nesse momento agora eu não posso falar. Não, senhor, mas se o senhor quiser, então, sabe, uma insistência chata. Gente, isso não é vender, tá? Esquece isso.
Técnica de venda hoje não tem nada relacionado a isso. Isso é chato. Isso cria uma imagem péssima da empresa. Existe uma coisa hoje, que depois eu vou mandar no grupo aqui agora, que eu gostaria que vocês pesquisassem. Eu vou tentar arrumar um materialzinho para trazer para vocês, na próxima aula. Eu mandei lá no grupo agora, rapport. Alguém de vocês que está aí já ouviu falar de rapport, por um acaso? Não sei se tem alguém me ouvindo aí. Alguém já ouviu falar de rapport, por um acaso? Rapport, Janine, é um conceito que, como o próprio nome, a pronúncia você já imagina, vem do francês. Vem do francês, rapport. Rapport, todo vendedor que se preze, vendedor decente, ele sabe utilizar bem o rapport. Isso vem de um assunto também, outro assunto, vou mandar lá no grupo agora para você, ó. Deem uma pesquisada nisso aqui também, ó. PNL. PNL, deixa eu mandar lá para vocês. Eu vou trazer alguma coisa também relacionada. Não estava no nosso programa, não, mas é interessante eu, uma hora, falar um pouco com vocês. Programação neurolinguística. Programação neurolinguística. Rapport, ele vem dessa programação neurolinguística. Quando você vai se aprofundar nessas áreas de vendas, esses negócios, vai fazer um MBA aí ligado à estratégia, e você vai estudar uma disciplina lá voltada para a área de vendas, é bem provável que você vai ter um curso lá de programação neurolinguística e de rapport. PNL, programação neurolinguística, é o seguinte: o que os caras falam? O corpo fala, o nosso corpo fala, os movimentos. Você começa a conversar com a pessoa cruza os braços, assim, se afasta. Aquilo tem um significado. Você começa a conversar com a pessoa, mostrar para ela essa ideia, ela começa a coçar a cabeça. O que aquilo quer dizer? O cara começa a olhar demais no relógio, olhar as horas demais, você vê que ele já está dando sinais que ele está com pressa. Então, essa programação neurolinguística, gente, todo vendedor precisa entender um pouco de programação neurolinguística. Eu vou mandar algum material para vocês relacionados a essa área. E o rapport é você tomar atitudes, os seus movimentos, os seus gestos que você faz, a forma como você se comunica, ela tem que entrar em sintonia com a outra pessoa. Se você não criar uma sintonia, essa pessoa se afasta. Sabe? Você não está entrando em rapport com ela. Então, por exemplo, eu vou passar isso depois com mais calma para você. Por exemplo, quando eu vou fazer uma apresentação de vendas minha, eu chego lá no condomínio, né? O cara me deu a oportunidade de eu ir lá no condomínio apresentar a minha empresa. Se eu começar a apresentar a minha empresa e eu vejo que o cara começou a olhar no relógio, ele está olhando toda hora no relógio, eu estou apresentando a minha empresa, ele está olhando no relógio, ele já está me dando sinais de que ele está com pressa e ele já está achando que eu vou demorar muito e aquilo já não está agradando muito ele. Ele já está imaginando, esse cara começou a apresentar a empresa dele, esse negócio aí vai demorar, e eu tenho compromisso daqui a pouco. Eu já entendi o que está se passando na cabeça do cara. Isso, gente, com a experiência também ajuda a gente a entender esses gestos da pessoa. Então, eu também já dou um jeito de me abreviar minha apresentação. Sabe? Eu dou uma paradinha e pergunto, o senhor deve estar hoje muito atarefado, o senhor está muito ocupado, eu vou tentar dar uma abreviada aqui para não tomar muito seu tempo. Aí o cara fala, não, realmente, é que eu tenho um compromisso daqui a pouco. Falando, então tudo bem, deixa eu dar uma abreviada aqui. E dou uma abreviada, porque é chato, gente. É chato, a coisa que, sabe, não cria rapport, você se distancia da pessoa. E eu já vi vendedores fazer isso. O cara chega para apresentar a empresa, e aí logo de cara, a pessoa que está comprando, ela já anuncia, gente, eu estou com muita pressa. Eu aceitei receber você aqui para me apresentar a sua empresa, só que eu estou com muita pressa. Por favor, seja mais breve.
Aí, mesmo o cara falando, o vendedor ainda começa, não, tudo bem. Deixa eu te contar primeiro um pouco da história da nossa empresa. A nossa empresa começou em 1930, quando o fulano de tal, que era um antepassado da família, tal, criou um pequeno negócio. Depois, o filho dele assumiu nos anos 40, quando eles transformaram a empresa. Meu Deus, se o cara já anunciou que está com pressa, pediu para ser breve, você vai contar a história da empresa desde o início do tataravô, do cara que fundou a empresa. Gente, então, pelo amor de Deus, isso é uma questão de bom senso. E eu já cansei de ver pessoas que não têm o menor bom senso. E o síndico, o comprador, está dando sinais ali que está com pressa, está querendo que você acelere o negócio, e o cara, não, tudo bem, peraí, mas deixa eu só te contar agora como é que a empresa veio para o Rio de Janeiro. Gente do céu, o cara já está dando sinais. Aquilo, sabe o que acontece? Já cria uma barreira. Na cabeça daquele comprador, ele já vai falar assim, esse cara, eu não faço negócio com ele. O cara já me desagradou. E a primeira impressão é a que fica, em muitos casos. Então, gente, esses discursinhos chato, esses discursinhos programados, parece que você está lendo o negócio, você decorou aquilo, isso não funciona mais. Funciona muito mais você criar uma abordagem moderna para abordar o seu possível cliente e tentando ter essa empatia, se colocar no lugar da pessoa. Se você percebeu que a pessoa, naquele momento, está muito ocupada, tá, tudo bem, seu fulano, vamos fazer uma coisa, hoje o senhor está muito ocupado, eu posso te ligar na próxima segunda-feira? Ou qual o dia melhor que eu possa te ligar? Porque eu queria muito falar do meu produto para o senhor, vai ser muito útil para o senhor. Que dia que é melhor te ligar de manhã, de tarde? Combina isso com o cara. E quando você ligar de uma próxima, já marca com ele o dia. Então, tudo bem, ó. Próxima segunda, então, na parte da manhã, por volta de umas 10 horas, eu vou te ligar. Já deixa combinado dia e horário. Não pode, a gente vai ver que não pode deixar em aberto também, não. Ah, mais para frente eu te ligo. Não é assim. Mas não fique naquela de pressionar o camarada, porque ninguém gosta de comprar sob pressão. Tá? Então, olha lá. A ideia é ir além do convencional. Em vez de a equipe decorar e repetir aquelas coisas repetitivas, o foco está na empatia. Essa empatia, você estuda isso através do rapport, da programação neurolinguística, que nós vamos falar um pouco sobre isso mais para frente. Assim, é vital que a equipe de vendas desenvolva habilidades que vão torná-la expert no produto e que consiga interagir com o cliente, olha lá, e entregar uma experiência totalmente personalizada. Olha que bonito. Eu já vou finalizar a aula, pessoal. Já vai dar 8h05 já. Porque aí, ó, próxima aula, eu já vou entrar nas vendas por telefone, tá? Eu só vou, o último slide aqui, e aí na próxima aula eu vou começar a falar do comportamento do vendedor, vendas por telefone, e nós damos sequência aí. Para encerrar nossa aula, sabe, ó, os 6 erros mais comuns dos vendedores. O sexto, olha lá, falta de empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do cliente, é o que eu acabei de falar. Você tem que chegar, seja por telefone, seja pessoalmente, começou a apresentar o seu produto, começou a apresentar a sua empresa, esteja de olho nos movimentos que o cliente está fazendo. Tente identificar que sinais que o cliente está dando. Sabe? O que a maioria dos vendedores estão preocupados? Só com a comissão dele. Né? Gente, e aí você acaba criando esse distanciamento. Você não entra em rapport. Você tem que entrar em sintonia. Se colocar no lugar da pessoa, criar empatia, se aproximar, tomar atitudes que vão fazer com que a pessoa tenha prazer em voltar a falar com você novamente. Não pode acontecer aquilo, sabe? Quando você liga para a pessoa, ela vê que é você, ela vai dizer, ih, aquele cara chato de novo, aquele cara cansativo, fica dando volta, fica falando demais. Você não pode deixar que o cliente pense isso de você. O cliente tem que ter prazer em falar com você. Não ter informações suficientes sobre o produto e serviço que estão vendendo. Gente do céu. Quando eu vou treinar minhas equipes de vendas,
é treinamentos e mais treinamentos, treinamentos e mais treinamentos sobre o contrato lá que eu vendo. No caso, eu vendo contrato. Então, explico para o cara tudo que existe para deixar o cara seguro. A pior coisa que existe é o vendedor abordando o cliente, aí o cliente faz uma pergunta sobre o produto, o cara não sabe. Você precisa passar segurança. Imagina, tudo que o cliente pergunta, aí você fala, mas isso aí eu não sei, eu tenho que ver lá na empresa. Já demonstrou insegurança, já passou insegurança para o cliente. Desistir facilmente. A gente vai ver, gente, que você não pode ser insistente, mas também não pode desistir também, sabe? Você tem que ser persistente, não ficar insistindo, ser chato, mas está sempre persistindo. A venda não foi concretizada agora, nesse momento não deu certo, mas daqui a pouco aborda de novo o cliente, mais para frente. Outra coisa, os erros, procurar desculpa para o insucesso. Sempre que não está vendendo, o cara fica, é o coronavírus, é o governo, é o Bolsonaro, é a Dilma, é o Sérgio Cabral que acabou com o Estado. Sabe, a culpa, bota um monte de culpa na coisa, mas não percebe que, às vezes, será que não é ele que não está abordando de forma certa o cliente? Outra, querer vender para quem não decide. Gente, também já cansei de ver isso aí. Eu trabalho com condomínio. Quem que compra, quem que me contrata? Quem que contrata a minha empresa? É o síndico. Pode ser que tenha pessoas que ajudem no processo, tudo bem. Mas não adianta eu querer ficar lá convencendo o porteiro do condomínio que a minha empresa é melhor. Quem que compra é o síndico. Foque, tenha o foco na pessoa. E o pior, ter vergonha de ser vendedor. Vendedor hoje, gente, é uma profissão nobre. Eu já estou nessa área, já está mais de 15 anos, caminhando para 20 anos. Ganhei muito dinheiro como vendedor e como gerente de vendas. Sabe, é uma área bem bacana de mexer, muito desafio, te possibilita você fazer o seu salário, ganhar rendimentos extras. É muito legal, tá? Pessoal, olha só, já me estendi um pouquinho a mais, porque eu comecei às 7 horas por causa do... Muita gente ia ver lá a live do camarada, mas eu dei uma adiantada legal, passei por aquela primeira etapa toda lá do recrutamento e seleção. Na próxima aula, só para encerrar aqui, eu vou começar falando do comportamento do vendedor de sucesso. Então, tem algumas coisas aqui, uns aspectos muito bacanas que você, como um gerente de vendas, precisa observar isso e treinar seus vendedores para ele ter esses comportamentos. E depois eu já entro falando, das etapas de um processo de vendas, eu já vou começar falando do uso de telefones, de vendas por telefone. Usando o telefone para iniciar as vendas. Muita coisa bacana para a gente ver na próxima aula. Tente não faltar aqui, mesmo que eu esteja gravando, aqui é bom que você tenha possibilidade, às vezes, de me fazer alguma pergunta, caso queira, né? Valeu, pessoal! Se alguém quiser perguntar qualquer coisa, né? A aula foi um pouquinho corrida hoje aqui, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou aqui ainda à disposição. Se não, pessoal, cumprimos ali o cronogramazinho de onde eu queria chegar hoje. Próxima aula, uma aula muito bacana de técnicas de vendas. Espero todos aqui. Fiquem com Deus, tá? Quem quiser já está liberado, já pode sair. Eu tenho que me preparar, que daqui a pouco eu tenho minha aula de projeto. Tá bom? Muito obrigado aí pela presença de todos, tá? Fiquem com Deus. Tenham todos uma excelente semana. Tá bom? Um beijo no coração.